Seja bem-vindo ao Fantasmas Urbanos. Histórias que ecoam na escuridão. Aqui, exploramos o lado oculto das cidades, revelando os segredos sombrios dos lugares que cruzamos todos os dias sem perceber as marcas invisíveis que o passado deixou para trás. Entre tragédias esquecidas, aparições inexplicáveis e sussurros vindos do outro lado, cada história nos lembra que alguns ecos nunca se dissipam. E hoje nós vamos falar sobre a Serra das Araras. A Serra das Araras, localizada no estado do Rio de Janeiro, é um dos trechos mais temidos da rodovia Presidente Dutra. Entre curvas fechadas, neblina densa e desfiladeiros traiçoeiros, a serra carrega um histórico de tragédias, lendas e mistérios que a transformaram em um dos locais mais assombrados do Brasil. Ao longo dos séculos, esse caminho testemunhou desde o avanço colonial até acidentes brutais, mas nenhum evento foi tão devastador quanto a tragédia que, em uma única noite, enterrou mais de 1000 vidas sob toneladas de terra e lama. A história da Serra das Araras começa ainda na era colonial. Antes de se tornar um trecho rodoviário, era uma trilha indígena utilizada para atravessar as montanhas entre a Baixada Fluminense e o Vale do Paraíba. Com a chegada dos portugueses, o caminho foi ampliado para permitir o transporte de ouro e mercadorias entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Com o avanço da urbanização e o crescimento das cidades, surgiu a necessidade de uma estrada moderna. A primeira grande via foi inaugurada em 1928 pelo presidente Washington Luiz, ligando Rio e São Paulo. Mas foi apenas com a construção da rodovia Presidente Dutra, na década de 1950, que a Serra das Araras se tornou um dos trechos mais importantes e perigosos do país. A Serra das Araras é conhecida por sua neblina densa, curvas fechadas e fortes declives, tornando-se palco de inúmeros acidentes fatais. O trecho já registrou dezenas de desastres envolvendo caminhões desgovernados, carros que perderam o controle e até ônibus cheios de passageiros que nunca chegaram ao seu destino. Um dos acidentes mais chocantes ocorreu em 1967, quando um ônibus perdeu os freios e despencou ribanceira abaixo, matando dezenas de pessoas. Relatos dizem que, nas noites mais silenciosas, ainda é possível ouvir gritos vindos do abismo, como se os passageiros ainda estivessem presos no momento de sua morte. Outro episódio marcante foi o de 1992, quando um caminhão-tanque tombou e explodiu na descida, consumindo tudo ao redor em um inferno de fogo e fumaça. O calor foi tão intenso que pedaços da estrada derreteram. Desde então, motoristas que passam pelo local relatam ver figuras sombrias na beira da estrada, como se esperassem por ajuda que nunca chegará. Por mais que os acidentes na serra sejam constantes, nenhuma tragédia se compara ao que aconteceu na fatídica noite de 5 de janeiro de 1967. Após dias de chuva intensa, as encostas da serra começaram a ceder. Era madrugada quando uma enorme quantidade de terra desabou sobre a estrada, atingindo casas, veículos e tudo o que estava no caminho. O deslizamento foi tão devastador que vilarejos inteiros foram soterrados, e centenas de famílias nunca mais foram vistas. Caminhões, ônibus e carros foram tragados pela lama, enquanto pessoas tentavam fugir desesperadas. O silêncio da madrugada foi quebrado por gritos de socorro, que logo foram abafados pelo peso do desastre. Mais de 1000 pessoas morreram naquela noite. Muitos corpos jamais foram recuperados, tornando a Serra das Araras um cemitério natural, onde o solo guarda os restos de vidas interrompidas. Desde então, caminhoneiros e motoristas relatam estranhas aparições na serra. Alguns afirmam ver silhuetas caminhando no acostamento, como se estivessem perdidas. Outros dizem que, em noites de chuva, podem ouvir vozes pedindo ajuda, mesmo quando não há ninguém por perto. Mas essa não é a única história macabra da serra. A Noiva da Serra, a carona que nunca chega ao fim. Entre os relatos mais assustadores da Serra das Araras, um dos mais conhecidos é o da Noiva da Serra. Dizem que, em noites de neblina, uma mulher vestida de noiva aparece na beira da estrada pedindo carona.
Motoristas que param relatam que ela entra no veículo e segue viagem em silêncio, olhando para frente. Mas, antes de chegar ao destino, ela simplesmente desaparece. A lenda tem várias versões. Alguns dizem que a noiva morreu em um acidente a caminho do casamento. Outros acreditam que ela foi assassinada e seu espírito vaga pela serra à procura de justiça. Seja qual for a verdade, o aviso é sempre o mesmo. Se avistar uma mulher de branco pedindo carona na serra, pense 2 vezes antes de parar. Os espreitadores da estrada. Sombras na neblina. Além da noiva da serra, viajantes contam sobre figuras sombrias que aparecem e desaparecem na neblina. Muitos motoristas afirmam ver homens parados na estrada, observando os carros passarem. Mas, ao olhar pelo retrovisor, não há ninguém ali. Há também relatos de passageiros fantasma. Caminhoneiros dirigindo sozinhos sentem a presença de alguém no banco de trás ou ouvem sussurros dentro do veículo. Será que são vítimas dos incontáveis acidentes? Ou almas perdidas do grande deslizamento de 1967, que ainda vagam pela serra sem encontrar descanso? A Serra das Araras continua sendo um dos trechos mais perigosos da rodovia Presidente Dutra. Entre neblina, curvas mortais e o peso de sua história, esse pedaço de estrada guarda mistérios que desafiam qualquer explicação lógica. Se um dia você precisar cruzá-la à noite, fique atento. Se ouvir passos quando estiver sozinho, se sentir um frio repentino dentro do carro, ou se avistar alguém parado na escuridão da estrada, não olhe para trás. Este foi mais um episódio de Fantasmas Urbanos, histórias que ecoam na escuridão. Se você gostou desse relato, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu comentário. Você já passou pela Serra das Araras? Sentiu algo estranho? Conte sua experiência. Nos vemos no próximo relato.